Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou fazer a atualização do estudo gráfico de hoje. Fiquem até o final desse vídeo porque tem muita informação importante para vocês. Meu nome é Carolina Vargas, eu sou economista, investidora, especialista na metodologia Wyckoff, uma metodologia de análise preditiva que ensina a rastrear os investidores profissionais que fazem preço nos ativos. Pessoal, nós temos aqui o gráfico, queda de 99,85% do topo histórico. Antes de dar continuidade, eu vou pedir que vocês curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações e me ajudem a compartilhar esse conhecimento. Muita gente não faz ideia das verdadeiras regras da Bolsa de Valores. Então, vamos continuar. Nós temos essa queda de 99,85%, vemos forte atuação do smart money, dos investidores profissionais, pelo indicador volume financeiro e pelo volume profile. O que esses indicadores mostram para a gente? Mostram onde está o dinheiro, onde tem uma grande quantidade de dinheiro sendo negociado e onde tem muito dinheiro sendo negociado, tem atuação de investidor profissional. Uma concentração de dinheiro no mesmo patamar de preço, próximo ao mesmo patamar de preço, denuncia para a gente ali interesse. Alguém está interessado em comprar, tem gente vendendo e tem gente interessada em comprar naquele patamar de preço. E aí o preço chega numa região de equilíbrio entre oferta e demanda. Por isso que, para aquela queda muito forte, o mercado começa num processo lateral. Olhando de perto, o que a gente vê? O ponto de controle está acima, o mercado chegou no ponto de controle, não deu continuidade. Se ele não deu continuidade, o pessoal voltou para baixo, o processo de lateralização vai continuar. O ponto de controle ele é de extrema importância. O nível de preço mais negociado. O mercado ele é operado por robôs de alta frequência, muita precisão. Hoje em dia, é majoritariamente robô de alta frequência operando no mercado. Tem um documentário que eu vou colocar na descrição do vídeo que mostra a atuação dos robôs de alta frequência na Bolsa de Valores, como eles são criados, programados por mentes brilhantes para tirar o dinheiro dos outros investidores, dos investidores de varejo, dos fundos de pensão, das gestoras de menor porte, menor poderio financeiro. Então, assistam esse documentário que vocês vão entender bastante coisa. Então, o ponto de controle está acima. Quando o preço chega aqui, isso funciona como uma resistência para o preço. Não rompeu, vai voltar para baixo, vai continuar o processo lateral, pode até cair um pouco mais. Por isso que eu gosto de fazer no preço médio, não gosto de comprar tudo de uma vez só. E também gosto de acompanhar e só comprar com a atuação do Smart Money. Vou mostrar para vocês um exemplo, que eu falei agora do ponto de controle. Percebam esse gráfico aqui é de Casas Bahia. Casas Bahia negocia abaixo do ponto de controle macro. Esse é o nível de preço mais negociado do longo prazo. Chegou no ponto de controle, voltou para baixo e vejam a queda. Hoje o ativo é negociado próximo a 300 milhões de reais. Lá em 2020 chegou a ser negociado a 40 bilhões e tinha grandes players de mercado, colocando o preço-alvo de R$ 30, o ativo estava valendo mais ou menos 20 e poucos reais na época. O valor de mercado total era próximo a 40 bi e tinha muito grande player de mercado falando que o ativo ia a R$ 30. Pessoal, Casas Bahia não tem fundamento nenhum para valer 40 bi. E hoje, que está valendo 300, eles falam que o preço-alvo, que a ação está cara e estão operando aí vendidos. Operações de vendas a descoberto, ganhando muito dinheiro com vendas a descoberto. O preço não para de cair. Eu trouxe esse exemplo para vocês para ficar muito claro como é que é a atuação dos investidores profissionais. Não tem limite. Vou comprar, já caiu muito. Não existe isso. Casas Bahia saiu de 40 bilhões, está valendo 300 milhões hoje e eles continuam falando, neste patamar de preço atual, que não é para comprar. Mas quando estava valendo 40 bi, eles falavam que era para comprar. É assim que o jogo funciona. Não importa se está barato ou se está caro. Quem define o preço de um ativo? Hoje eles estão falando que VEG, por exemplo, é compra. JP Morgan e tal, BBA. Agora, o ativo é um dos mais caros da bolsa. Por que que esse ativo vale muito mais do que os demais? Quem definiu isso? Então, a gente precisa começar a pensar um pouquinho, começar a ver exatamente as regras desse jogo para não se deixar manipular. Então, eu trouxe exemplos de Casas Bahia. Não se esqueçam nunca de Casas Bahia, de Oi, de IRB, tanto que esses ativos caem no ciclo de baixo. E como é importante observar o indicador volume profile. Então, o que aconteceu com o Oi? Tocou o ponto de controle
ele funciona como resistência, volta para baixo. E, gente, se vocês olharem, ponto de controle está acima em PetroRecôncavo, está acima em Brava Energia, está acima em Prio e vários outros ativos. E por isso, o processo de acumulação desses ativos não terminou. Então, esse indicador volume profile é muito importante vocês terem ele. Vocês conseguem verificar claramente a atuação do investidor profissional e conseguem comprar os ativos no melhor preço possível, sem passar tanto aperto. Só uma coisa, eu tenho certeza que hoje vai subir? Não faço a menor ideia. Se vai subir, se não vai, se esse plano de reestruturação vai dar certo ou não vai. Mas como eu analisei o ativo, estou vendo que existem evoluções no plano de recuperação judicial, tem uma grande participação na Vital, tem muitos ativos ocultos, tem grandes players de mercados envolvidos nesse processo, e aqui nós temos a atuação deles, eu fiz minha entrada. Certeza? Eu não tenho, eu tenho a probabilidade ao meu favor. Então, nós temos dia 26, sai no resultado 26 de março. Pode ser que no dia da divulgação do resultado a gente tenha algum gatilho para o movimento de alta. Venham as evoluções no balanço e com isso o preço comece aí a apresentar um movimento de alta, como aconteceu em Americanas. Hoje o ativo está valendo 544. Não, estava valendo 544 milhões na última vez que eu fiz essa atualização, depois 468 milhões e hoje deve estar por volta de 430 porque caiu uns 7% mais ou menos. Aí eu vou trazer um exemplo de Bradesco que aconteceu hoje para vocês entenderem o que eu estou falando. Percebam o gráfico de Bradesco, ponto de controle na base dessa grande lateralização que acontece há muito tempo. Bradesco é um grande banco brasileiro, pagador de dividendos. Quem tem Bradesco sabe que pinga todo mês ali dividendo na conta. E o Goldman Sachs cortou Bradesco para venda com previsão de recuperação do ROI mais lenta. E hoje, pessoal, foi negociado mais ou menos 1,5 bi em Bradesco. Percebam como eles conseguem o objetivo deles com esse tipo de recomendação. Para mim, na minha visão, o patamar de preço atual, o interesse deles é comprador. E por isso que veio essa recomendação do Goldman Sachs, recomendação de venda. Quando a gente analisa o gráfico de Bradesco numa visão micro, a gente pega essa queda aqui e esse processo que está acontecendo aqui agora. A gente vê o ponto de controle onde? No topo. Eles fizeram uma microdistribuição, jogaram o preço para baixo. E aqui nós temos um processo de acumulação acontecendo. O ponto de controle ainda não alterou para baixo. Portanto, o processo ainda não finalizou. Mas isso aqui é atuação de investidor profissional, na minha visão, para depois o ativo entregar um movimento ascendente. Na metodologia Wyckoff não existe efeito sem causa. O efeito é a tendência ascendente e a causa é a acumulação. Precisa primeiro ser construída uma causa raiz para depois ter um movimento de alta. Precisa acontecer uma causa raiz para depois acontecer um movimento de queda. Isso aqui é o que? A atuação de smart money. Manipulando o mercado para conseguir os objetivos deles aí de acumulação para longo prazo. Aí eu vou trazer outro exemplo aqui para vocês que aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Bradesco, mas já aconteceu o quê? O preço já subiu, já entregou um movimento de alta. Goldman rebaixa BB de olho no crescimento de lucros. Isso foi em 6/12 de 2024. O BB negociava aqui nessa região. Claramente a gente via um processo de acumulação em Banco do Brasil, uma empresa com valuation atrativo e ele, o Goldman Sachs, fez rebaixamento. No dia, altíssimo volume negociado, já tinham. Vejam o volume que foi negociado nessa região aqui, esse dia e esse dia. Um desses 2 dias foi o dia que o Goldman Sachs fez o rebaixamento, depois entregou um movimento ascendente. Qual que era a intenção do Goldman Sachs? Provavelmente compra do ativo. E se vocês verificarem, o Banco do Brasil estava pagando neste mês dividendos, provavelmente aproveitando dos dividendos para comprar mais ativos, o Goldman Sachs e os seus amiguinhos JP Morgan e Companhia Limitada. Portanto, pessoal, é isso que eu quero trazer para vocês. Entendam que a Bolsa de Valores, ela foi criada e as regras da Bolsa foram criadas para beneficiar investidores com enorme poderio financeiro. Eles têm a tecnologia, o dinheiro, a informação, tudo o que eles precisam para enganar os demais participantes
transferindo renda dessas pessoas para eles. Por isso que o mundo é, com uma concentração de renda tão grande. Eles compram na baixa, eles ganham com a alta ou com a queda, eles ganham muito com vendas a descoberto. O mercado funciona com ciclos, ciclo de alta e ciclo de baixa. Então, no ciclo de baixa, vou comprar porque caiu muito, não vai cair mais. Não tem limite para eles, não. Se eles quiserem jogar o preço para baixo, enquanto eles não mudarem a direção do preço, continua caindo. Exemplos vários, nós temos aí Casas Bahia, nós temos IRB, nós temos a própria Oi, nós temos Magazine Luiza. Então, é muito importante entender essa manipulação. É importante entender economia, o básico, principalmente política monetária, como a taxa de juros influencia o resultado das empresas. É importante entender os setores da bolsa, como cada um funciona, os setores defensivos, cíclico e commodities. O cíclico é o mais perigoso. É o que eu falei para vocês aqui, Casas Bahia, Magazine Luiza, são empresas de setores cíclicos, tem que entender como esse setor funciona. É muito importante vocês entenderem a metodologia Wyckoff, porque só ela vai te ensinar as verdadeiras regras da bolsa. E, pessoal, entender fundamentos de empresas também, conciliando esses conhecimentos, vocês conseguem tomar decisões mais assertivas, mais inteligentes. E lembre-se, informação é dinheiro. Essa informação que sai na mídia não é confiável, porque informação vale dinheiro. Quem detém a informação, quem detém o conhecimento, tem o poder nas mãos. Portanto, muito cuidado com o que é difundido na mídia, porque você nunca sabe a intenção daquela matéria, daquela notícia que está sendo divulgada ali. É isso, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Lembrando, pessoal, não se trata de recomendação de compra, nem de venda, nem de manutenção de ativos. A página tem fins educacionais. Meu objetivo aqui é alertar vocês do real funcionamento da Bolsa de Valores. Até o próximo vídeo.